Saudações, tudo bem, meus queridos? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal de conhecimento. Hoje, com esse que vos fala, Átila Ricelli, e estou trazendo aqui uma pessoa muito especial, que inclusive escreveu aqui, é a autora desse livro aqui, Abusos e Arbitrariedades da Tributação Municipal. Doutora Marisele Cerejo, vou deixar agora a cargo da minha colega advogada, para que ela possa falar, da pessoa, dessa mente pensante, e já pode iniciar aqui uma fala sobre o seu livro. Fique à vontade, minha amiga Marisele. Muito obrigada, para mim é uma honra enorme estar aqui junto com vocês, ter recebido esse convite. Para mim foi uma grata alegria, e como não poderia ser, esse livro, ele iniciou, como uma insatisfação, justamente da parte de abuso e arbitrariedade cometida pela tributação municipal, que hoje nós, juntamente com 6 colegas nossos, onde nós coordenamos esse trabalho, bem como mais de 20 autores do Brasil inteiro, Então, esse livro é uma coletânea de artigos da nossa insatisfação do nosso dia a dia, do nosso trabalho, do nosso combate, contra esses abusos da tributação municipal, especialmente, Perfeito, doutora. Se apresente, doutora. Sou advogada, milita em qual área, quanto tempo? Pode ficar à vontade. Aqui a casa é nossa, fica à vontade. Sou advogada tributarista, tenho experiência mais ou menos de mais de 20 anos que trabalho nessa área, Uma empresa multinacional foi onde foi o meu berço, Fui professora também na universidade. Então, para mim, é assim, nossa, sou apaixonada pelo tributário, Então, tributário, para mim, corre nas veias. É uma mente brilhante, perfeito. Então, vamos iniciar com a primeira pergunta aqui, que já foi aqui um bate-pronto muito bom. Doutora Marisele, como as práticas indevidas das prefeituras afetam os contribuintes e profissionais da área tributária? Exatamente. O nosso livro, ele traz justamente essa insatisfação, porque afeta diretamente o contribuinte, Uma vez que a legislação ela vai superar o valor que ele está pagando, ele é prejudicado, porque eles acabam pagando mais tributo do que devido, Então, nesse nosso livro, a gente foi voltado especificamente para advogados e também para o contribuinte, numa linguagem bem simples, nada de muito juridiquês, mas uma linguagem onde pode ser entendido pelo próprio contribuinte, onde nós falamos a respeito do IPTU, onde é arbitrado o valor da base de cálculo do valor para o cálculo, para o pagamento, bem como o ITBI, que também o valor é muito alto, Então, são alguns pontos que nós trazemos, todos os nossos artigos, ele traz com casos concretos, onde ele impacta diretamente nesse valor muito mais alto. Perfeito. E já puxando o gancho nessa sua colocação, doutora, assim, qual a importância para o cidadão sobre os seus direitos nesse contexto tributário? O que você pode falar diante do que está aqui no livro, o que pode trazer para o cidadão como informação, como conhecimento? O que a doutora pode falar? Especialmente redução do valor do imposto que está sendo recolhido, Então, por exemplo, eu cito o IPTU, por exemplo, é um artigo que eu trago. São os abusos e arbitrariedades sobre os vícios do IPTU, Então, o benefício é esse, porque ele pode ser que ele esteja sendo executado, pode ser que a cobrança dele é maior. Então, esses pontos traz conhecimento para o contribuinte que ele pode sim estar pagando
menor, por exemplo, o ITBI, né? Sim. Que a gente colocou, que foi um tema decidido pelo STF recentemente, por STJ também, onde foi definido. Então, a prefeitura ela não pode arbitrar o valor da sua casa. Se eu estou vendendo uma casa por um valor de 500 mil, por que a prefeitura vai dizer que eu tenho que pagar o imposto sobre um valor de 1 milhão? Sendo que eu vendi sobre um valor de 500 mil. Isso. A gente sabe que uma venda de uma casa é também uma oportunidade. Vai que um contribuinte, por exemplo, ele precisa vender uma casa de imediato, porque ele precisa daquele recurso, né? Isso. Então, para isso, eu preciso comprovar, obviamente, o valor que eu estou vendendo, mas a prefeitura simplesmente não pode chegar e dizer para mim, não, eu vou arbitrar o valor de 500 mil, porque a sua casa não vale 500 mil, né? Vale 1 milhão. Sim, mas eu vendi por 500 mil porque eu estava, de fato, precisando desse dinheiro. E também a qualidade, né? A quantidade, por exemplo, ela bota um valor de 1 milhão, mas será que a casa está... Como é que a casa está... será que a casa está deteriorada? Será que não está? Então, todos esses pontos. E isso impacta o quê? Impacta diretamente no recolhimento do contribuinte. E já mais, né, já aumentando um pouquinho, que é muito importante, o contribuinte ele não tem que se simplesmente... A prefeitura, ela vai arbitrar esse valor, vai fazer essa cobrança para você e você não pode simplesmente se acomodar com isso. Sim. Já existem decisões, né, pacificadas, que é justamente o nosso STF ou STJ, que eles vão dirimindo todas essas dúvidas, todos esses questionamentos, né, para que você possa sim, mas para isso você precisa chamar a justiça. Isso. Você precisa acionar a justiça. Não adianta simplesmente dizer, eles me cobraram errado. Sinto muito, eles vão continuar cobrando, porque a prefeitura, ela tem um rito para ser seguido, Sim. né? Ela tem uma norma para ser seguida, então ela vai continuar, porque aquela norma continua a ser cobrada. Mas para isso, você precisa buscar os seus direitos. Perfeito. Qual é o direito? É uma assistência a uma pessoa que tenha conhecimento da sua confiança, uma pessoa qualificada, né? Para poder trazer esses seus direitos para você, né? Perfeito, doutor. Assim, tem mais aí abusos que a prefeitura tem praticado, que foi levantado aqui no livro. Quais foram esses abusos que foram levantados no livro? Nós falamos também aqui sobre o ITBI, nós falamos sobre o IPTU, aqui a questão da abusividade com relação, por exemplo, o cadastro da prefeitura, às vezes não está muito correto, né? Então, às vezes, ele pode cometer erros, erro de fato, erro de direito. Perfeito. Então, nesses erros, por exemplo, às vezes a gente vê muito caso onde a prefeitura, ela faz a cobrança do IPTU de um imóvel que nem é seu. Nem é seu. Verdade. Eu tive um caso recente que foi um condomínio onde a casa 15 e a casa 16, a casa 15 e a casa 16 Sim. estavam no nome dos mesmos proprietários, né? Sim. E a casa 16 não pagava, e a casa 15 pagava. E ela chegou com cobrança. Bom, estão me cobrando, eu tenho as duas casas, Sim. né? Então, isso é, assim, um erro, né, da prefeitura e precisa ser sanado. Você precisa entrar com essa... Porque ele vai continuar. Se você não Sim. responde, seu nome vai lá, vai ser protestado seu título, né? Vai haver cobrança judicial. Perfeito. Então, precisa ficar atento, porque tudo isso prejudica o contribuinte, né? Na verdade, tudo isso acaba prejudicando, de fato, o contribuinte. Tanto as empresas, também como a pessoa física, né? Sim. Sim, E além do IPTU também, por exemplo, o IPTU é um imposto urbano, Sim. né? Que está ali, que incide sobre a propriedade, sobre o domínio, né? Domínio útil. Mas o ITR, a Sim. gente tem que ter cuidado. O ITR não é um imposto municipal. Mas se eu estiver, o IPTU, se um imóvel, por exemplo, ele estiver designado para agrícola, eu tenho alguns requisitos, né? Sim. E, às vezes, a prefeitura, ela cobra. Porque o que a gente vê? A cidade foi crescendo. Sim. A zona rural estava aqui, né? Perfeito. Então, a zona urbana, ela foi crescendo. Então, a gente verifica
aqui em São Luís ainda é muito pequeno, mas quando a gente está falando, a gente está dizendo que esse livro, a gente está falando de município de uma maneira geral. Isso, né? Perfeito. Então, a cidade, à medida que ela foi crescendo, eu tenho fazendas, sítios, né, que produzem ali, que é totalmente agrícola. E a prefeitura, você está dentro agora da minha zona urbana, então eu vou te cobrar IPTU. Mas será que eu preciso realmente pagar IPTU? Né? Então, acontece muito. Então, aí não, eu tenho que verificar se isso não é um ITR de competência não do município, mas de competência da União, né? Perfeito. E já baseado nisso, doutora, eu pergunto assim, quais são os desafios enfrentados acerca das decisões? Quais são os desafios enfrentados para garantir o cumprimento dessas decisões? Que está aqui no livro também. Pode ficar à vontade. Os desafios é grande. Porque o que acontece? A prefeitura ela é ciente das decisões, né? Ela é ciente. O STF já decidiu, o STJ também, já é um ponto pacificado. Mas muitas das vezes, por exemplo, no ITBI, eu sempre gosto de trazer exemplo, né? Eu, como fui professora, então eu sempre gosto de trazer um exemplo para poder ficar mais claro para o contribuinte entender. Perfeito. Né? Então, por exemplo, no caso do ITBI, é muito complicado chegar assim e dizer qual é o valor, né? Então, eu me perdi aqui. Da questão das decisões. Das decisões do STF, né? Os desafios. Dos desafios. Isso. Então, o contribuinte, ele precisa, na hora que ele chega lá, ele é conhecedor disso, né? Muitos clientes dizem, doutora, mas por que eles estão me cobrando? Por que eles estão me cobrando? Isso já está tudo definido, né? Sim. Infelizmente, é um desafio muito grande, porque muitas das vezes você precisa entrar na justiça para poder ter o seu direito. E a isso a gente precisa o quê? A gente precisa movimentar. Então, esse livro é um desses gritos, né, que estão aqui entalados, né, para trazer justiça, porque o STJ e o STF, ele traz, né, eles tentam trazer a segurança, eles trazem, na verdade, a segurança jurídica, né, nesse ponto. E é justamente isso, a dificuldade que a gente tem. Por quê? Porque para um contribuinte desse ter um direito, ele precisa entrar na justiça, recorrer à justiça para poder ter o seu direito garantido. Perfeito. Né? Mas eu lhe pergunto, doutora, nesses casos dessas práticas abusivas, há algum mecanismo, algo que o contribuinte pode fazer para se proteger dessas práticas abusivas? Existe essa possibilidade? E qual seria essa possibilidade? Um de cara, por exemplo, é o mandado de segurança. Sim. A primeira coisa que vamos imaginar, eu vou citar novamente o ITBI, porque é uma coisa que acontece sempre, né? Então, na hora que eu quero comprar um imóvel, mas eu quero logo passar para o meu nome. Então, nesse momento, a prefeitura, hoje, existe um convênio entre a prefeitura e os cartórios. Na hora que você vai, ele automaticamente ele já passa essa informação. Então, você tem duas alternativas. A medida judicial, que é o mandado de segurança, para que você venha a recorrer e pagar aquele valor devido, né? Ou então, você acaba, que é o que mais acontece. Doutora, eu estou com pressa, tudo. Então, está com pressa, ok. Então, você paga, depois recorre, né? Então, uma dessas medidas é justamente isso. Entrar com mandado de segurança para isso, né? E outra, por exemplo, no caso nós falamos tanto de ITBI e do IPTU, mas também nós temos a questão do ISS também, né? Sim. Então, muitas das vezes, por exemplo, o ISS, a prefeitura, ela lança o ISS sobre a base de que, vamos imaginar um exemplo prático. Sim. Material de construção. Eu tenho dentro de uma construção, o valor que está sendo lançado lá, eu sei que tem mão de obra, eu sei que tem insumos. Sim. Então, insumos não tem incidência de ISS. E aí encontra uma arbitrariedade, porque eu acabo pagando 5%, ou de acordo com a alíquota, né? Um valor muito mais com relação a isso. Sim. Que eu estou lá calculando sobre o valor dos meus insumos.
Então, isso também é verificado, né? Como abusos. Já que nós tratamos de ISS, doutora, vamos lá. Eu quero mais seu conhecimento. Aqui a coisa vai fluindo aqui, é perfeito isso aqui. Como funciona, no caso do ISS, como funciona o ISS fixo para sociedades unipessoais? A questão do INSS fixo, ele é pago pela pessoa que está, de fato, desenvolvendo a atividade. Sim. Vamos colocar a questão dos médicos, né? Os médicos normalmente têm a empresa unipessoal e ele executa aquele serviço. Sim. É ele mesmo que efetua o serviço. Então, ele emite a nota fiscal e o ISS, ele é pago sobre aquele valor total daquele. Sim. Mas existe uma legislação onde ele pode pagar um ISS fixo que é determinado, que a prefeitura ela já determina. Então, normalmente, você precisa, hoje não é respeitado, você acaba pagando 5% sobre o valor daquele valor total da tua nota fiscal, Sim. quando, na verdade, eles poderiam estar pagando um valor muito menor. Perfeito. Porque ele é desenvolvido por ele. Né? Sim, sim. De fato, é ele que executa. A mesma coisa de nós, né? Nós executamos o nosso trabalho, não é isso? Perfeito. Então, eu cito os médicos, que é o caso mais recorrente que a gente tem, né? Os valores são, né, da nota, poxa, mas minha nota tá... Não, existe todo um planejamento, existe toda uma possibilidade, novamente. É você ir atrás, fazer um planejamento, buscar um profissional, né? Qualificado na área para conhecer, porque, na verdade, o que acontece? A legislação, ela está lá, mas ela existe inúmeras oportunidades para a gente ver brechas, né? Ver oportunidades. Essa ISS fixo é uma. Sim. Então, todo mundo pensa o quê? Não, eu tenho que pagar, né? Eu tenho que pagar com essa relação. Então, tem regras específicas, obviamente, que a gente tem que analisar, se cabe, né? Quais são esses profissionais, né? São eles mesmos que desenvolvem esse serviço, Sim. Não é ele que desenvolve. Então, tem todo uma análise, mas já sabe-se que existe essa possibilidade, né? Exatamente. Doutora, já verificando o papel do próprio STF e do STJ, o que tem sido feito para pacificar esses temas, e ainda, tem algumas prefeituras que ainda resistem e continuam aplicando, né? Resiste não aplicar o que é colocado em decisões. Exatamente. E o que estes órgãos têm feito, né? Ou o que o profissional de direito tem feito para que, de fato, se cumpra a decisão. Nós tratamos um pouco lá atrás, mas assim, diante do que o STF e o STJ têm colocado, né, para pacificar, o que o profissional tem feito ou pode fazer para que, de fato, se cumpram essas decisões. Isso. Uma coisa, por exemplo, é o contribuinte não estar conformado com essas decisões. Sim. Por isso, o livro é uma dessas, né, trazendo essas informações aqui. Agradeço a vocês o espaço de nós estarmos aqui falando sobre Sim. isso, para que leve esse conhecimento, né, ao contribuinte. Sim. E é buscar mesmo, estar inconformado e buscar nas legislações, né, que o próprio, na nossa legislação, para que mude, venha mudar a legislação. Então, se já foi decidido, já foi pacificado, né, um tema também que a gente aborda também no livro é a questão da integralização. Sim. Já foi definido que eu não pago ITBI quando eu pego esse imóvel e eu integro. Eu levo essa integralização para a empresa, né? Então, não tem incidência. Sim. Mas também teve decisões que, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um imóvel que custa 100 mil, Sim. mas o capital social para integralizar é apenas 50. Então, Sim. já teve decisões que essa diferença, sim, e tem incidência de ITBI. Porém, anteriormente,
era tributado como um todo, a prefeitura exigia. Então, Isso. é trazer esse entendimento, cobrar dos nossos dirigentes, da nossa, né, dos nossos legisladores, Sim. essa mudança. Então, se já foi pacificado, se já tem decisões, por que eu preciso estar onerando ainda mais o meu contribuinte, né? Matando a galinha dos ovos de ouro, Exatamente, né? Porque isso. o que está acontecendo é exatamente isso. Por que existe uma inadimplência muito grande? Sim. Porque as pessoas, de fato, os contribuintes, eles não têm condição tanto de pagar, né? Os valores só sobem, sobem, sobem. Então, as pessoas, às vezes, faz um imóvel, ela não consegue registrar. Olha, ou eu pago isso, ou eu pago aquilo, né? Sim. Então, essa busca de uma solução, de não se conformar realmente, de ir atrás, cobrar os nossos legisladores, cobrar o nosso prefeito, né? Para que a gente possa realmente estar buscando uma alternativa com relação a isso. Sim, sim. Né? À medida que vai tendo isso só acontece o quê? Só vai aumentando a demanda, Sim. né? Porque ao invés deles estarem eu digo a própria secretaria, porque eu fui assessora, né, fazendária durante 5 anos, então eu vi isso de perto, sabe? Essa demanda. Às vezes, poxa, a gente sabe que isso aqui já tem decisões, mas ali o servidor, muitas das vezes, ele não pode fazer nada, porque ele está amarrado com relação àquele valor, aquele rito, Sim. né? Então, ele não tem que fazer muita coisa. Ele precisa de uma decisão. A gente sabe que tudo é vinculado, né? Sim. Então, ele não pode. Ele sabe que tem, mas se não tem uma legislação, se não tem uma instrução normativa, não tem nada para ele fazer, ele não vai. Perfeito. Ele precisa continuar. Então, nós, como operadores do direito, né? Precisamos buscar essas alternativas para achar essas soluções, né? Cobrar, na verdade. Fazer, né, cobrança para que a gente busque reduzir, na verdade é isso, combater. Nós somos, né, a gente brinca muito com relação a isso, de que nós somos combatentes da tributação indevida, né? Exatamente. Buscar, nossa, para mim, eu te digo assim, é uma satisfação muito grande quando a gente consegue recuperar um tributo, né, para um contribuinte. A gente sabe que isso vai fazer, imagina uma empresa que muitas das vezes ela está ao ponto de falir. Exatamente. Né? Ela está a ponto de falir. A gente pensa assim, mas às vezes não, IPTU é pequeno. Ok, mas o aumento dessa dívida, eu vejo, por exemplo, que a multa e os juros, você deve pouquinho. Sim. Mas a multa e os juros disso tudo acaba subindo tanto, né? Que eu disse, meu Deus, como essa pessoa começou a dever esse pouquinho, hoje ele está devendo... Já esse montante. Pois, doutora, baseado nisso, é a tema até que estava sendo discutido ali fora, de recuperação tributária. Então, eu peço até que a doutora possa falar desse contexto de recuperação tributária para aposentados, até para empresas. Fique à vontade. Pode aí, eu estou só sugando a doutora, o conhecimento. Então, fique à vontade. Fale de recuperação tributária, pode ser o contexto administrativo, ou outro contexto que a doutora achar viável. E nesse contexto, para aposentados, para pessoas que têm algum tipo de doença, como a morbidade, e para as empresas. Fique à vontade. Ok. Aproveitando, eu queria trazer, por exemplo, na parte do benefício de isenção, né? Isenção de IPTU, isenção de imposto de renda, né? Que são portadores de doenças graves. Isso. Então, trazendo um pouquinho de IPTU, falando aqui, então, todas as pessoas que têm uma relação de doenças que dão direito à isenção de imposto de renda. Não é o tema do nosso livro, mas aproveitando a pergunta, a gente nós estamos falando na época de leão, né? Isso. Então, leão está lá para fisgar, então eu quero trazer a oportunidade de nós falarmos o seguinte: as pessoas que têm comorbidade, que têm doenças graves, câncer,
doença no rim, né, que faz hemodiálise, Sim. no fígado, tuberculose, AIDS. Então, Sim. tem uma relação enorme. Cegueira, ainda que seja monocular, dá Sim, direito. perfeito. Então, você consegue recuperar. Você precisa comprovar que você tem essa doença, obviamente, com o laudo oficial do município, estado ou federal, né? E você consegue comprovar. Você deixa de pagar o imposto de renda e ainda recupera aos 5 anos. Muito então, bom. desde a data do diagnóstico. Mas para isso eu preciso ser o quê? Eu preciso ser aposentado, pensionista ou reformado. Sim. Então, eu tenho 2 requisitos, né? Eu costumo dizer 3, né? Sim. Eu preciso pagar imposto de renda, porque se eu não pagar, eu não recupero, né? Sim. Eu preciso ser aposentado ou pensionista ou reformado, né? E ter a doença. Sim. Então, esses 3 são os requisitos que eu consigo recuperar. Então, o contribuinte tem sim direito, ele vai apresentar. O que ele precisa? Ele precisa de um laudo atestado pelo médico oficial, os seus exames, precisa comprovar. E aí a gente consegue, você tem direito, você consegue recuperar o valor de 5 anos atrás. Ainda também a isenção do seu IPTU. Você consegue fazer a isenção do seu IPTU, né? Também pelo mesmo motivo, né? Pela doença grave. Perfeito. Né? Ô, doutora Mariseli, é uma satisfação. Eu sei que o tempo aqui, nós precisaríamos aqui de uma hora no mínimo, né, para tratar desse assunto muito bom. Eu creio que tudo que a doutora Mariseli tratou, principalmente acerca desses abusos, e trouxe agora por último a questão dessa recuperação tributária, o cidadão que vai estar assistindo, eu aproveito o ensejo agora, eu tenho que fazer esse chamado para as pessoas, que você pode aí seguir, né, curtir, compartilhar programa Saudações, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, você vai estar assistindo diversos temas como este, de extrema relevância para a sociedade, que você vai ver a linguagem fácil, que é o caso específico, e vou mais uma vez aqui tratar do livro Abusos e Arbitrariedades da Tributação Municipal, que, como já falei aqui, a nossa doutora Mariseli é a autora deste livro, né, com algumas outras pessoas aí também de Brasil inteiro, de mentes brilhantes, mas o livro traz, assim como é o programa Saudações, traz a informação, traz a temática que os nossos sábios aqui das várias vertentes do direito vão trazer para você uma linguagem que você vai ter condições de entender. E como eu digo, sabedoria nunca é demais. Doutora Mariseli, eu queria deixar a senhora à vontade, já aproveito o ensejo também para agradecer a sua presença, parabéns pelo seu livro, né, a 2ª tiragem. Fique à vontade para as suas conclusões aí, doutora. E se quiser, dar aí seu Instagram direitinho, para a gente poder finalizar. Muito obrigada, eu fico muito contente mais uma vez, muito obrigada pela participação, né? Nós estamos aqui no Instagram, Mariseli Cerejo Vale, Mariseli Cerejo Vale, e aqui você que está nessa situação, se você se identificou com algum caso, você pode recuperar, tá certo? Não fique triste se você pagou tributo a mais, se você pagou imposto a mais, mas sim, busque seus direitos, porque aí ainda dá jeito. Não pode passar de 5 anos, porque depois de 5 anos você não tem mais jeito, que aí já prescreveu. Mas muito obrigada, eu fico muito feliz aqui pelo convite, estou aqui, né, à disposição, fico muito agradecida. Muito obrigada. Pois obrigado. Então, a todos vocês, muito obrigado aí pela audiência qualificada, independentemente do horário que você vai estar assistindo o programa Saudações. Vou ratificar aqui acerca das redes sociais, programa Saudações, Instagram e YouTube. E no mais, quero aproveitar também para mandar um abraço para o meu grande amigo, contemporâneo, irmão de maçonaria, meu irmão Ted Anderson, tá? Espero que eu
possa ter aqui no mínimo 10% da sua expertise e desenvoltura para tratar aqui, né, desse tema no podcast, na televisão. E eu só peço que Deus possa abençoar a todos. Então, tenham aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Saudações. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.